O espírito governante é o espírito de A Cristo. gente pensa nessa questão do certo e errado como bem e mal. E sempre, quando alguém opta por isso, ela tá optando para satisfazer aquilo que é o status social dela, aquilo que é melhor para ela. O espírito que vai submeter todas as coisas debaixo dos seus pés é o espírito de Cristo. Graças ao Senhor, mais uma sexta-feira poderosa, de uma maneira sobrenatural, você edificado na verdade. Você é uma parte especial do corpo de Cristo, você é escolhido por Deus para ser a porção gorda, ser a noiva separada, aquele trecho dos vencedores que é a melhor parte, é a nata, o suprassumo da noiva de Cristo. E esse é quem você é. Você é escolhido como noiva e virgem sensata, que tem óleo reserva. E nessa mensagem que nós vamos nos conectar num espírito governante, falando de resgate, falando de Boaz, falando de Ruth. E eu estou nessa mesa com uma pessoa incrível para falar disso, uma extensão de mim mesmo, posso se dizer dessa forma. É a minha excelentíssima esposa, Kate. É um prazer estar contigo nesse momento. Amém, glória a Deus. Nós estamos nesse julho da noiva resgatada, né? No novo mês de Ruth, semana da Moabita que reverteu a maldição. Então, glória a Deus pela porção de quem está ouvindo, que vai desfrutar, que vai viver mesmo essa palavra. E essa palavra é uma palavra muito crucial. Estabelecer diante do Jordão a travessia governante para a colheita. E algumas pessoas, quando leem a história de Ruth, podem falar assim, olha só, Kate, eu não consegui enxergar e encontrar o Jordão nessa história. Mas quando nós encontramos Orfa e Ruth diante de Noemi, depois de elas terem perdido, né, os seus esposos, Noemi perdeu, depois veio Orfa, perdeu, Ruth também perdeu, e estão as três ali, três viúvas, diante de um cenário apocalíptico, né? Porque imagina só se minha mãe perdesse o esposo, aí do nada minha irmã perde o esposo, do nada eu perco, né? Imagina só que caótico seriam os meus sentimentos, né? Então, quando Noemi faz uma proposta para elas, falando assim, não, me deixa, vai vocês embora, né? Dê continuidade, arranje um esposo, meio que desesperançada mesmo, né? Vai, segue a vida de vocês. Orfa chorou muito, né? É o trecho ali de Ruth, no capítulo 1, no versículo 14 e 19. Então, de novo, choraram em voz alta. A órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. E esse trecho aqui é um trecho importante porque as três tinham o mesmo sentimento de perca. Elas eram participantes da marca de uma alma atribulada. E você também pode se sentir atribulado na sua vida com as suas percas, né? A palavra do Senhor fala assim, que no mundo tereis aflições. Então nós somos afligidos pelas circunstâncias, seja pelos ataques espirituais, né? Eu não sei como que você enxerga isso, Kate. Esses ataques espirituais que nós sofremos, né, seja no nosso corpo, seja nas circunstâncias, e como nós vamos reagir a esses ataques, priorizando a nossa vida ou amando as pessoas que estão conectadas a nós e precisam da nossa atenção. Precisa do nosso empenho, precisa do nosso amar. E quando você lê 1 Coríntios, aqui vai falar a respeito do amor, fala que o amor não procura o seu próprio mérito, né? O seu próprio eu, como que pode assim dizer, né? As suas próprias intenções, suas próprias motivações, mas ele entra em esvaziamento por se preocupar com o outro. Como que você enxerga esse posicionamento de Orfa e esse posicionamento de Ruth diante de Noemi? Tá na travessia, né? É a travessia da tua alma, a travessia de Moab, né? O lugar, até Belém. Então, essa figura é a mesma questão da sua travessia da alma para o espírito. Então, é o tema de hoje, né? Que é o espírito governante. Então, você sai daquilo que é volátil para ir por aquilo que é inabalável, né? Que é o teu espírito que governa, que está fora de uma tradição, que está fora de um condicionamento, que está fora de uma emoção, que está fora de uma conexão emotiva, né?
ou de afinidade e tudo mais, mas vai para algo que é superior. Então, essa é a tua resposta mediante a qualquer situação. E fica aí, porque Orfa, ela se despede de Noemi com um beijo no rosto, depois de ter chorado, perdido seu esposo, pronta para recomeçar a sua própria vida. Ela tá errada? Você acha que ela tá errada? Fez a escolha dela. Eu fiz a escolha dela, entendeu? Só que Ruth toma uma decisão exatamente contra uma racionalidade. Ela não priorizou a si mesma. E ela diz para Noemi, né? Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Então Noemi atravessa esse Jordão junto com quem? Com quem não desistiu de estar ali com ela. E Noemi chega a um ponto que ela fala assim: cara, eu vou desistir de tentar convencê-la a me deixar. Porque ela está convencida a renunciar à sua própria vida para estar comigo. Então, ela não era judia. Isso é uma questão que nós temos que enfatizar. E o Betão, ele citou algo, Kate, a respeito do esposo de Noemi, que era uma pessoa de posses altas, né, que tinha terras e tinha dinheiro, e ele acaba deixando pela fome Belém, aquela região, e acaba indo para Miami, no caso que seria o lugar onde eles foram, que se eu não me engano é Moabe. Mas o que acontece dentro desse cenário, da volta das duas, é que Ruth renuncia a si mesma para fazer e para cuidar de Noemi. E essa travessia do Jordão é uma travessia muito importante. E uma das coisas que o Betão citou quando eu conversei com ele sobre esse tema é que ele enfatizou: Judas também se despede de Jesus com um beijo no rosto. Olha que marca de traição que não está na sua má intenção. Você, às vezes, tem uma boa intenção. Então, Judas, agora sim eu vou entregar esse Jesus aí, que na verdade não tem nada de Deus, não. Né? Ele está fazendo essa algazarra aí para atingir o povo e mentindo, manipular o povo. Então, na cabeça dele, ele poderia estar certo na ótica dele. Só que não é sobre você estar certo dentro dos seus dogmas. É sobre você estar certo dentro de uma realidade que você acessa. E qual é a realidade de acesso dos discípulos? Não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então é por acesso que você tem a clareza a respeito de uma informação. Por exemplo, a de que Jesus era o Filho de Deus. E os seus dogmas, que é em cima daquilo que você acredita que é o melhor para você. Então, o órfão acaba se apegando ao seu dogma. O que é o seu dogma? Eu vou atrás do meu pai e dali eu tenho certeza que vai vir o meu esposo e eu vou seguir a minha vida. E ali se finaliza as citações de Orfa. Ela sai da lembrança que as escrituras poderiam trazer para ela. E Ruth, na renúncia que ela tem, ela se apega à travessia do Jordão, de deixar para trás ali a sua nacionalidade, poderíamos dizer assim, a sua vertente de sangue, e se apegar a um caminho que para ela era completamente novo, inusitado, que ela não imaginaria aonde poderia se achegar. E daí você pega o Evangelho de Mateus e encontra lá Ruth. Meu Deus! Como que você enxerga essa resposta nesse nível avassalador de Deus para Ruth, amor? Eu enxergo na perspectiva da árvore do bem e do mal e da árvore da vida, né? Porque quando a gente pensa no que é certo e errado, mediante a escolha de Orfa, a gente pensa nessa questão do certo e errado como bem e o mal. E sempre, quando alguém opta por isso, ela está optando para satisfazer aquilo que é o status social dela, aquilo que é melhor para ela, aquilo que é melhor para a satisfação dos sentimentos dela, principalmente, né? Então, agora, Ruth não, ela opta por algo que hoje a gente pode chamar de árvore da vida, porque o que ela vai colher é vida. Quando ela chega na primícia, quando elas chegam em Belém,
a resposta da escolha que ela teve é uma resposta de vida, porque ela recebe a primícia da cevada, ela vai colher aquilo que ela semeou, que é vida, porque a escolha dela foi vida, então aquilo que ela recebe é vida. Agora, quando eu escolho pelo certo e errado, eu até posso viver num status social bom, não sei o que acontece com o órfão depois, não sabemos se ela casa ou não, mas supondo que ela case e tem filhos e riquezas e tudo mais, nada garante que superficialmente, visualmente, talvez ela pode ter se dado bem ou não, mas a perspectiva que eu quero trazer é nesse sentido de que quando nós optamos por aquilo que é certo ou errado, né, estamos olhando para aquilo que é do nosso próprio interesse. Mas quando nós optamos por uma aliança, por aquilo que é superior, por aquilo que é a vontade de Deus, quando declaramos essa realidade, quando buscamos a árvore da vida, então a consequência disso, a resposta que nós temos é vida. E não é à toa que ela entrou na genealogia daquele que é a própria vida, que é Cristo, né? Então eu enxergo dessa maneira. E é uma maneira perfeita de enxergar. Por quê? Porque o que é o espírito governante? O espírito governante é o espírito de Cristo. Então, o espírito que vai submeter todas as coisas debaixo dos seus pés, o espírito que tem os inimigos colocados debaixo dos pés, o espírito que tem Satanás pisado com o próprio calcanhar, é o espírito de Cristo. Então, o que é o Espírito de Cristo? Não é o espírito da carnalidade, nem o espírito de priorizar a si mesmo. Eu vi recentemente uma prova que eles fazem na televisão, tipo aqueles documentários, tipo, não é documentário, aquelas provas mesmo, tipo Mr. Beast, assim. E o cara tinha que desarmar com várias chaves um cubo, e a esposa estava amarrada com correntes, e ia tacar água fria, água muito gelada nela ali durante alguns minutos, assim. E o cara estava tentando desarmar, e daí, se ele não conseguisse, ficava lá. E ele tinha que enxergar ela, assim, no frio, tomando aquele banho de água gelada, assim. E quando um não consegue, outro 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 não consegue, aí e todas elas choram, uma coisa que é bem interessante, todas elas choram. E uma das coisas que foi o último que conseguiu passar pela prova, ele não conseguiu desarmar o cubo. Mas quando ele viu que ele não iria conseguir, ele larga as chaves, ele corre de frente dela, ele abraça o ferro e ele toma toda a água gelada. E quando chega no final, eles falam assim, essa era a atitude que nós esperávamos. Que você renunciasse o desvendar do cubo e se lançasse na frente da sua esposa para tomar toda a água gelada que ela tomaria. Olha que louco! Então, a prova era sobre renúncia. A prova era sobre negar-se a si mesmo a favor do outro. Então, nesse quesito, o espírito governante, que é o espírito de Cristo, é um espírito de resgate. É um espírito de priorizar o outro. É um espírito de amar o outro, de negar-se a si mesmo. Essa é a realidade do espírito governante do Senhor. E é o que nós percebemos com a vida de Ruth. Ruth, ela nega a si mesma, ela segue Noemi, ela cuida de Noemi, é fiel às palavras e direções de Noemi, ela pede permissão para ir cuidar, para ir atrás das espigas e participar da colheita. E cevada, para quem não sabe, que eu também descobri recentemente, é a primeira porção, a primícia do trigo. Então ela já chegou até o campo e encontrou o povo colhendo e, por um acaso do destino ou por acaso do Senhor, ela estava colhendo nos campos de Boaz. E Boaz era o resgatador, ele não era o primeiro, mas ele era o segundo para ser o primeiro, porque o primeiro renuncia, então Boaz se coloca à disposição para pegar Ruth e realmente dar continuidade à descendência dela. E é aonde que vai vir ali Obed. Sabe quem é Obed? Obed é o pai de Jessé. Quem é Jessé? Jessé é o pai de Davi. O vô de Davi era Obed, filho de Ruth, com Boaz. Olha que história sobrenatural para mostrar que na renúncia vem o rei. O seu maior tesouro, a sua maior continuidade vai vir da sua renúncia.
Vai vir de você deixar a si mesmo a favor do outro. Isso é sacerdócio. Isso é espírito governante. Então, o espírito governante não é aquele que é colocado como embaixador de algo, mas como um espírito que submete a própria vontade, submete as próprias conquistas a favor de cuidar do outro. O que você tem a dizer sobre essa visão, amor? De cuidar do outro? De cuidar do outro e do espírito governante. Acho que a questão nesse tema, eu enxerguei algumas marcas do governo, né? De um espírito que governa. Um espírito governante nessa travessia. Que a primeira é, que eu já falei, que é o governar pela superior aliança, né? E não pela tradição humana. Porque órfã, ela volta, né? Volta para casa dos pais pela tradição. Não, você vai gerar filhos. Que é a direção que Noemi tá dando ali, por amarelas, que é que elas também tenham essa realidade, né? Mas Ruth não, né? Ruth, a gente até fala geralmente que Ruth, Noemi, Davi e Jonatas, eles tinham uma aliança mesmo, né? Uma aliança no espírito, que é o que a gente acredita, que é a nossa conexão com o corpo de Cristo. Eu tenho uma aliança com o Wes, mas não é só essa aliança que tá no meu dedo, mas é no espírito. Eu tenho aliança com fulana, porque nós somos conectados no espírito, então temos aliança. E vivemos por meio dessa aliança, né? Então, a primeira marca do governo que eu vejo aqui e que fez ela se atravessar dessa forma soberana, governante, foi o governo por essa superior aliança e não pela tradição. Então, Ruth não tinha uma aliança com a terra dela, né? Não tinha aliança com o esposo, porque já tinha falecido, mas ela fala, onde você for eu irei. Então, olha, eu tenho uma aliança contigo, por isso onde você for eu estarei ali, né? O seu povo será meu povo. Então ela renuncia à tradição dela, o povo dela, para obter aquilo que era superior, né? E é por isso que ela tem essa marca poderosa, essa resposta aí dessa colheita. Então eu vejo essa primeira marca nesse versículo. Muito bom. Então atravessar o Jordão é realmente você abandonar a sua possibilidade para acessar a possibilidade do Senhor. Então é muito importante que nós estejamos inteiros nesse batismo e sepultamento, porque o sepultamento do nosso ser, ele se dá por toda a nossa vida, até a consumação da nossa morte na terra, para que nessa ressurreição nós possamos estar em Cristo. Então, seja na volta de Cristo, seja no nosso percurso natural da vida, nós vamos todos os dias viver esse batismo e essa imersão. Então, ser sepultado nesse Jordão, ser sepultado nesse batismo, ser de maneira inteira morto para as nossas opiniões próprias e humanas e carnais, numa dimensão completamente racional e materialista, para viver aquilo que são os pensamentos elevados, a mente que ela roda com um processamento elevado, que é o processamento do cordeiro. O processamento do cordeiro não é um processamento de preservação. Você não vai encontrar o cordeiro reinando porque ele nunca morreu. Muito pelo contrário, o cordeiro só reina pelo sacrifício. O cordeiro é digno de reinar porque se sacrificou. Renunciou a si mesmo a favor de outros. Então essa marca ela é de suprema importância dentro do Cordeiro. Por quê? Porque nós fomos salvos e estamos sendo salvos para ser a plenitude do Cordeiro. Para dentro desse sacrifício que o nosso esposo fez, que é o próprio Cristo, nós possamos ser semelhantes a Ele e nos sacrificar. Então, aonde estão os atributos de noiva idônea em mim? No negar a si mesmo, no tomar a minha cruz e seguir a Cristo. Isso mostra que eu estou disposto a me preocupar com o que é importante para o Senhor. Que eu estou disposto a deixar a minha capacidade de casar por um período de tempo que eu não tenho dimensão o qual seja, e para mim tanto faz, me preocupar em cuidar da órfã, da viúva Noemi. Olha que visão poderosa, porque quem envia o milagre, que é Boaz, é o Senhor, de maneira e um evento sobrenatural da colheita da cevada das primícias.
numa disposição, em um evento completamente disruptivo. Nossa vida, sua vida é constituída de eventos disruptivos. Sua vida vai, até o fim dela, estar repleta de eventos disruptivos, eventos não convencionais. E toda vez que você optar por obedecer, por renunciar a si mesmo e viver o que o Senhor tem, você vai desfrutar de Boaz na sua vida. Por quê? Porque Boaz é Jesus dentro desse resgate, dentro dessa provisão, dentro dessa colheita de cevada. Essa é a realidade da sua vida. Você concorda comigo, Kate? Amém, eu concordo com a palavra que está de glória a Deus. Tem um outro versículo que ele fala do Josué, né, Josué 3:2, que cita sobre a arca, né, que ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. E o que isso tem a ver com a palavra de hoje, né? Tem a ver da questão do Jordão, né? Que é o elemento aqui que traz mesmo essa... É tipo o ponto de... eu queria explicar, mas vai ser muito longo para explicar. Mas, amém, eu quero dizer a marca aqui do governo, desse versículo, que é governados pela presença de Deus que nos move a atravessar o Jordão. Então, a presença de Deus é o que nos move de fato, né? E 3 dias aqui já é a marca da ressurreição. Então, quando você é ressuscitado em Cristo Jesus, você tem essa marca de que segue a presença de Deus. Então, aonde Deus, a presença aponta, eu estou seguindo, e ela me faz atravessar o Jordão, ela me faz ir até o lugar de suprimento, que é Belém. Então, essa marca desse espírito governante é entender que eu governo por essa superior aliança, né, não pela tradição, por tudo aquilo que querem apontar, do que é certo, o que é errado de eu fazer, mas eu não sigo isso, e sim ao Senhor, a aliança que eu tenho com o Senhor, e com a presença sou governado. Então, pela presença de Deus, sou governado, né, que eu tenho esse espírito governante por causa dessa presença que me move dia após dia a atravessar o Jordão com essa soberania total para receber esse suprimento. Então, essa marca é muito, muito forte, porque José era uma marca de governo, né? Ele tinha um espírito governante, porque quando ele estava na prisão, a Bíblia enfatiza tão claramente, todas as vezes, em cada situação difícil e desafiadora que ele se encontrou, no poço, na casa de Potifar, na prisão, em cada vez que ele estava num caos, a Bíblia enfatiza que a presença de Deus estava com José. A presença de Deus estava com José. O que fez José passar pela prisão, passar pela casa de Potifar, até chegar no governo, é porque ele já tinha um espírito governante. Ruth tinha um espírito governante de dizer: olha, eu vou com você, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa declaração é de dizer: cara, eu vou seguir aquilo que é a presença de Deus, né? Vou seguir aquilo que é a aliança de Deus. Então, a gente ter essa declaração, você ter essa declaração é muito importante, porque vai fazer você atravessar o Jordão, encontrar o suprimento em Belém, como um espírito governante que atravessa o Jordão para receber a colheita. É isso mesmo, você que desfrutou dessa palavra, não deixa também de deixar a sua oferta. Você vai encontrar aqui o número da nossa chave Pix, para que você entre nessa conexão, entre nesse entregar, nesse deixar no altar aquilo que é do Senhor, aquilo que é a sua aliança, aquilo que é a sua entrega, a sua oferta mesmo no reino do Senhor. Então, seja livre para ofertar. Aqui agora você vai encontrar a oração e eu espero que você entre nessa conexão poderosa, logo depois louvores, e assim segue então o repartir. Kate, muito bom estar contigo. Shalom, irmãos. Descansem, governem no descanso da promessa que vai ser cumprida, vai atravessar o Jordão. Gere e deixe manifestar esse espírito governante. Submete a sua vontade para realizar aquilo que é o cuidar e apacentar do Senhor. Que o Senhor seja com o seu espírito. Valeu demais. Shalom Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nessa sexta-feira do Espírito Governante. Senhor Jesus, nós queremos te render graças, Senhor. Nós queremos bendizer o teu santo nome, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos nos
Nós inclinamos, Senhor Jesus, como o nosso ser para Ti, Senhor, com o nosso coração, Senhor Deus, para Te amar, com a nossa mente, Senhor Jesus, com o nosso espírito. Senhor, vem mesmo renovar o espírito do nosso entendimento, Senhor Deus, nesse dia, para que nós sejamos governados, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Louvado seja o Seu nome, Senhor Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que governa, que reina, Senhor Deus, com soberania sobre todas as coisas, Senhor Deus. Só o Senhor é Deus. Graça nós Te damos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem estabelecido, Senhor Deus, o Seu trono, Senhor Jesus. O Senhor tem estabelecido, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor Deus, o Teu corpo, Senhor Jesus. Olha para a Tua igreja, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Jesus, aqueles que com coração puro invocam, Senhor Deus, o Teu nome, Senhor Jesus. Senhor Deus, sonda mesmo os nossos corações, Senhor Deus. Sonda, Senhor Deus, as nossas motivações, Senhor Deus. Sonda, Senhor Jesus, as nossas motivações, as intenções do coração, Senhor Deus. Não deixe-nos sermos enganados, Senhor Deus, por nós mesmos, por nossos sentimentos, Senhor Deus. Sermos influenciados, Senhor Deus, pelo inimigo, Senhor. Pai, que os nossos pensamentos, Senhor Jesus, sejam os pensamentos de Cristo. Nos eleva, Senhor Jesus, a pensar tudo aquilo que é bom, agradável, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, nesse dia que nós morremos, Senhor Deus, juntamente com Cristo, Senhor. Que nós morremos para as coisas deste mundo, Senhor. Faz-nos mesmo morrer, Senhor Deus, para tudo aquilo que é carnal, Senhor Deus. Tudo aquilo que é passageiro, Senhor Jesus, e nos atrai, Senhor Jesus, mesmo com aquilo que é verdadeiro, Senhor Deus. Nos atrai com aquilo que é realidade, Senhor Jesus. Nós declaramos, Senhor Jesus, a Tua palavra. O Senhor é a realidade. O Senhor é a nossa verdade que nos liberta. Ó Senhor Jesus, nós somos verdadeiramente libertos pelo Filho do Senhor. Aleluia, somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino da luz, Senhor Deus. Somos transportados para o reino do Filho do Seu amor. Ó Senhor Jesus, nos preserva mesmo, Senhor Jesus, neste amor, Senhor. Nos fundamenta neste amor, Pai. Nos ensina a amar como o Senhor nos ama, Senhor Jesus. Nos ensina a amar o nosso próximo como nós mesmos. Nos ensina a amar ao Senhor, nos entregando por completo, Senhor. Te amando, Senhor Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Senhor Jesus, nos preserva, Senhor Jesus. Preserva mesmo o nosso espírito, Deus. Preserva, Senhor Jesus, as nossas almas. Preserva, Senhor Jesus, o nosso corpo, Senhor Jesus. Nós consagramos a Ti, Senhor Jesus, como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor Jesus. Pai, nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos alcançou. O Senhor nos alcançou com a Sua graça, com a Sua misericórdia, Senhor Deus. Graça nós Te damos porque certamente, Senhor Deus, a Tua graça, Senhor Jesus, o Teu amor, a Tua misericórdia, Senhor Jesus, nos seguirão todos os dias das nossas vidas, Senhor. Faz-nos habitar, Senhor Deus, nesse lugar escondido, Senhor Deus, no nosso espírito, Senhor Jesus. Nos faz, Senhor Jesus, permanecermos, Senhor Jesus, fiéis como o Senhor é fiel a nós, Senhor. Faz-nos permanecermos, Senhor Deus, nesse lugar, nessa posição, Senhor Jesus, onde nós não estamos perdidos, mas onde nós fomos achados, Senhor Jesus, onde nós fomos libertos, Senhor, resgatados, transformados e regenerados pela Sua palavra, Senhor Jesus, pelo ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Renova mesmo as nossas forças, a nossa fé, Senhor Jesus. Dá-nos mesmos, Senhor Jesus, experiência com a visão que aquilo que é eterno, daquilo que é celestial, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Jesus, de sermos roubados, Senhor Jesus, de olharmos, Senhor Deus, de sermos
atraído pelo falso brilho, Senhor Deus, que esse mundo tem. Nós consagramos, Senhor Deus, a Ti, a nossa vida, Senhor Deus. Nos separa mesmo, Senhor Deus, para a Tua obra, Senhor Jesus. Nos separa, Senhor Jesus, para que nós possamos cooperar contigo, Senhor Deus, como um só corpo, Senhor Jesus, como uma só fé, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos lava, Senhor Jesus, com Teu sangue, Senhor Jesus. Nos purifica, Senhor Jesus. Nós somos limpos pela Tua palavra, Senhor Jesus. A Tua palavra que é Espírito, a Tua palavra que é vida, Senhor Jesus. E que separa, Senhor, juntas e medulas, Senhor Deus, que separa a alma e o Espírito, Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, o entendimento, Senhor Jesus, de separar, Senhor Jesus, os propósitos. Aleluia, Senhor, os propósitos que vêm de Ti, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nos regenera, Senhor Jesus. Graça nós Te damos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Nós declaramos, Senhor, a nossa total dependência do Senhor e nós confiamos, Senhor Jesus, no Teu santo nome, Senhor. Nós invocamos o Teu santo nome porque Te amamos, Senhor Deus, amamos a Sua obra, Senhor Jesus, amamos, Senhor Jesus, a Tua palavra, a Tua comunhão e o Teu corpo. Amém. Que silêncio é esse que me desperta um cântico novo e de novo traz renovo pra mim. No caminho de Belém, alimentos são lágrimas, sepultura, expressão de um caminho do desfrute que vai além. A semente foi plantada, colheita realizada. De novo nasci no lugar que morri. Origem e destino são Cristo. Origem e destino são Cristo. Deixo tudo pra trás por causa de Jesus, nada importa mais. Por causa de Jesus sou livre pra segui-lo, abandonar rótulos e títulos. Deixo tudo pra trás por causa de Jesus, nada importa mais. Por causa de Jesus sou livre pra segui-lo, abandonar rótulos e títulos. Aliança verdadeira, a morte jamais poderá tocar. Meu amado Jesus constituiu com o sangue na cruz. Aliança verdadeira, a morte jamais poderá tocar. Meu amado Jesus constituiu com o sangue na cruz. Deixo tudo pra trás por causa de Jesus, nada importa mais. Por causa de Jesus sou livre pra segui-lo, abandonar rótulos e títulos. Deixo tudo pra trás por causa de Jesus, nada importa mais. Por causa de Jesus sou livre pra segui-lo, abandonar rótulos e títulos. Deixo tudo pra trás por causa de Jesus, nada importa mais. Sou livre pra segui-lo, abandonar rótulos e títulos.
en apuro, el Señor lo protege y lo mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí, preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen, jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias a Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo, estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias a Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Eu não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação. Me leva a teu santo lugar, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva.
testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, ó Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, Senhor.